Olá! Bem-vindo à segunda edição do Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. Em 2024, demos voz a especialistas, gestores, empresas e agentes públicos que atuam diariamente na transformação da gestão de resíduos no Brasil. E o resultado foi surpreendente. Mais de 1 milhão de pessoas alcançadas e um impacto real no setor. Este ano, damos um novo passo, ampliamos nossa presença, reforçamos o compromisso técnico e, pela primeira vez, levamos o Congresso também para dentro de uma feira estratégica, com cobertura ao vivo, entrevistas exclusivas e uma imersão nos bastidores da política e das inovações ambientais. Serão 5 dias de conteúdo. Nos dias 25 e 26, vamos ouvir especialistas de empresas que são referência nacional em tecnologias e soluções para resíduos. Nos dias 27 e 28, estaremos ao vivo, direto de Minas Gerais, com uma cobertura especial dos principais debates da feira. E no dia 29, encerramos com a participação de alunos e professores do MBA em Gestão de Resíduos, mostrando como a formação e a prática caminham juntos nesse setor. Eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental e diretora de conteúdo do Portal Sustentabilidade, e terei o prazer de mediar os principais painéis dessa jornada. Prepare-se para 5 dias de conteúdo, provocações e ideias que mostram que sim, é possível transformar a realidade e a gestão de resíduos do Brasil. Olá, seja bem-vindo a mais um painel do segundo Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. Abrimos oficialmente um painel aí que eu diria que é um painel técnico e de alto nível. Neste painel vamos entender como funciona esse modelo integrado, né, que une rastreabilidade, controle, conformidade legal e resultados operacionais. Então, vamos ver como que é possível oferecer segurança tanto para geradores quanto para operadores. Um conteúdo essencial para quem busca eficiência, inovação e responsabilidade ambiental na prática. Quem conduz essa conversa é uma empresa que tornou referência nacional no setor de soluções ambientais, a Servimar, com quase 40 anos de atuação em soluções integradas, incluindo gerenciamento de resíduos, e que hoje atende grandes indústrias com uma abordagem completa, segura e inovadora. E para representar a empresa, temos conosco o engenheiro Marcos Barbosa. Ele é gerente de meio ambiente e resíduos, com mais de 15 anos de experiência na área e um olhar prático com bastante desafios operacionais e com soluções que envolvem a gestão integrada dos resíduos nas organizações. Inclusive, eu já tive o prazer de ir para campo com esse fera, então a gente está em boas mãos aqui hoje. Quero dar as boas-vindas ao Marcos. Seja bem-vinda, Marquinhos. Olá, Jaque, tudo bem? Eu já Que vou prazer aí. desculpa, porque senão não vai sair Marcos, sabe? Já era. Tá ótimo. É um prazer novamente estar aí com você e participar desse congresso, né? Foi incrível o ano passado e temos tudo para contribuir novamente aqui e trazer material de qualidade para as pessoas que estão nos assistindo e acho que vai ser muito útil para todos. E para quem não me conhece, né? Sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança. Hoje também atuo dando aula aí dentro do portal de sustentabilidade na parte de gestão de resíduos, mas sou gerente aqui na Servimar, dentro da área de meio ambiente e resíduos. Né? Transformei minha carreira aí toda ao longo de 16 anos praticamente voltado para gestão de áreas contaminadas e gestão de resíduos industriais, atuando no Brasil todo à frente de grandes empresas e indústrias do mercado.
Ah, que legal. É uma honra para mim ter você aqui com a gente. A empresa está em boas mãos, está muito bem representada. E eu vou Obrigado. dar a palavra para você, né, para você abrir a sua apresentação. Eu sei que é um momento aqui de todos nós aprender com quem vive a prática desse mercado. Então, eu não tenho dúvida do enriquecimento dessa apresentação. Eu mesma vou sentar na cadeirinha de aluno aqui enquanto você se apresenta. E sem mais delongas, né, Marquinho? É uma satisfação. Aí eu vou passar a palavra para você. E aí, para quem estiver nos assistindo, gente, fiquem atentos, pois é um conteúdo daqueles assim que conecta, né? Estratégia, inovação e execução com excelência. Marquinho, te vejo em breve. Excelente. Muitíssimo obrigado, Jaque. Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre gestão total de resíduos, ou TWM. Hoje, vamos explorar como essa prática está transformando a maneira como as empresas lidam com os seus resíduos, buscando sustentabilidade, eficiência e responsabilidade ambiental. Vamos entender os conceitos, componentes, benefícios e desafios dessa abordagem. Vamos entender também o que é, como funciona, quais são os benefícios e, claro, alguns exemplos práticos de cases de sucesso e de como implementá-lo nas empresas. Primeiro, o que é o TWM? TWM, ou Total Waste Management, é um modelo de gestão de resíduos que integra todas as fases do ciclo de vida dos resíduos, desde sua geração até a destinação final. A ideia principal é minimizar os impactos ambientais, aumentar a eficiência operacional e promover com responsabilidade social e econômica. Em vez de ver os resíduos apenas como algo a ser descartado, o TWM os trata como potenciais recursos. Portanto, podemos dizer que ele é uma metodologia que norteia e conduz toda a prática da gestão completa de resíduos. E de onde surgiu, né, esta prática, essa metodologia? Podemos dizer que a origem do TWM, ela não tem uma origem determinada, mas ela iniciou no Japão e de algumas outras práticas e boas práticas de mercado. Ela teve uma evolução, principalmente com a influência de algumas empresas, até chegar na concepção do que hoje nós chamamos de TWM. Portanto, ele surge como uma resposta crescente à demanda por práticas sustentáveis nas empresas e na sociedade. Trago aqui para vocês principalmente a bandeira do Japão e da Toyota, onde nós tivemos o início das primeiras práticas precursoras do que hoje chamamos de TWM. O TPS, por exemplo, foi desenvolvido pelos engenheiros da Toyota em 1948. Significava Toyota Production System. Esse sistema, ele é conhecido como o precursor do TWM. Ele foi evoluindo com foco na produção just in time, com uma filosofia mais ampla de eliminação de desperdícios e maximização da eficiência em todas as operações. Ele foi amplamente adotado por outras indústrias e, por isso, é considerado precursor do movimento mais amplo da manufatura enxuta. Ele visa principalmente a eliminação de várias formas de desperdício, incluindo superprodução, a espera, o transporte, estoque, movimento, defeitos e o processamento excessivo nas indústrias. A evolução do TWM surge principalmente por pressões regulatórias e ambientais. Leis ambientais cada vez mais rígidas, e podemos trazer aqui a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, por exemplo, e diretivas da União Europeia, forçaram empresas a tratar resíduos com mais responsabilidade. Isso foi impulsionando o desenvolvimento de sistemas integrados e rastreáveis. A Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabeleceu uma ordem de prioridade para a gestão de resíduos, dando ênfase à redução na geração, à reutilização, à reciclagem e ao tratamento adequado dos resíduos. Esta ordem de prioridade é um dos pilares da política nacional e visa
promover a sustentabilidade na gestão de resíduos como um todo. Em relação à pressão social que tivemos, principalmente voltado à economia circular, é uma exigência por práticas sustentáveis, fazendo com que as empresas busquem modelos de gestão e produtos que reduzam a sua pegada ecológica. Podemos dizer que a pressão social por produtos reciclados está impulsionada pela crescente conscientização sobre sustentabilidade e impactos ambientais do consumo. Essa pressão se manifesta de várias formas, como preferência por produtos com embalagens recicladas ou recicláveis, exigência de informações sobre a origem e o ciclo de vida dos produtos, a busca por marcas que demonstrem compromisso com práticas sustentáveis. São exemplos, né, de fatores que impulsionam essa pressão, por exemplo, a conscientização ambiental, então a crescente conscientização sobre os impactos negativos do consumo excessivo e da geração de resíduos tem levado os consumidores a buscarem alternativas mais sustentáveis. Outro fator é a preocupação com o meio ambiente. A percepção de que a reciclagem contribui para a preservação dos recursos naturais e a redução da poluição tem incentivado a procura por produtos reciclados. Exigência por parte de ONGs e movimentos sociais também. Organizações não governamentais e movimentos sociais têm exercido pressão sobre empresas e governos para que eles adotem práticas mais sustentáveis e promovam a reciclagem. Temos também a questão da transparência e rastreabilidade. Os consumidores cada vez mais estão interessados em saber qual é a origem dos produtos, como foram produzidos, buscando informações sobre o uso de materiais reciclados, a rastreabilidade da cadeia produtiva. E também temos a questão do impacto na imagem da marca. A adoção de práticas sustentáveis e o uso de materiais reciclados podem melhorar a imagem de uma marca e atrair mais consumidores, estes que estão preocupados com a sustentabilidade. E quais são os componentes do TWM, né? O que nós temos de ciclo de resíduos? A gestão do resíduo no TWM passa por várias etapas. Primeiro, é crucial identificar e classificar os resíduos. Em seguida, o foco é na minimização, ou seja, evitar a geração excessiva. Após isso, os resíduos precisam ser coletados e segregados corretamente. Passam pelo armazenamento e transporte e também devem ser feitos de maneira eficiente e segura. E, finalmente, chegamos na destinação final dos resíduos, onde devemos buscar sempre o reaproveitamento e a disposição adequada. Lembrando que na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos um sequenciamento que visa, que trata-se de uma hierarquia, onde nós devemos priorizar sempre a redução, depois a reutilização, reciclagem e assim por diante. Esse é o ciclo do resíduo. Agora, falando um pouco de conformidade legal, a Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, ela foi instituída em 12 de fevereiro de 98. Essa lei, ela tem uma disposição interessante, onde o que ela traz de principal é que ela considera que todo crime ambiental são as condutas que ignoram normas ambientais, mesmo se essas condutas não tenham causado danos ao meio ambiente. Então é importante a gente conhecer um pouco do arcabouço para a gente entender em que meio que nós estamos inseridos para fazer a gestão dos resíduos e entender todos os riscos legais os quais nós estamos inerentes, né, em relação ao direito. Então, a conformidade legal, é importante a gente conhecer a Lei de Crimes Ambientais para saber que todas as nossas condutas, mesmo elas não tendo causado danos ao meio ambiente, mas que estejam ignorando normas ambientais, trata sim de um crime ambiental. Mais um pouquinho por dentro do arcabouço, nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente.
que foi extremamente importante. O que ela trouxe consigo? Ela definiu que o poluidor é obrigado a indenizar pelos danos ambientais que causar, independentemente da culpa. Gente, olha só que interessante esse conceito, né? Ela traz que o poluidor, mesmo não tendo culpa, independentemente da culpa, ele tem que indenizar pelos danos ambientais causados. Isso é importante para os representantes legais de empresa, os representantes técnicos, né, que estão à frente da gestão dos resíduos. Eles têm que saber que, caso eles venham a causar um dano ambiental por alguma ação, por exemplo, ao transportar um resíduo, um caminhão tombar, todos que estão nessa cadeia, o representante legal daquele resíduo, do gerador, o representante técnico, podem responder e vão responder, né, e são obrigados a gerar uma indenização pelos danos ambientais que eles causaram. Então, um outro exemplo é a destinação inadequada dos resíduos. Né? Quando o gerador não destinar corretamente os seus resíduos, ele é considerado um poluidor e pode sofrer sanções por isso. Aqui eu trago algumas outras leis também, como a Constituição Federal de 88, a Lei 9.795 de 99, só para trazer um pouquinho a conscientização de como é importante ter ideia de todas as sanções penais, sanções administrativas que estamos sujeitos quando fazemos a gestão de resíduos sólidos. E, claro, a lei principal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos hoje, né, a Lei 12.305 de 2010, que trouxe como um princípio a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considera todas as variáveis ambientais, sociais, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Então, ela trouxe essa visão para os resíduos. Também tem uma questão do controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável, ou seja, ela é uma legislação criada com essa base para gerar, fomentar o desenvolvimento sustentável. Ela também traz o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo dos produtos. O que é isso? Todos que estão envolvidos com a utilização de um produto, em algum momento que esse produto passe na sua mão, ou passe pela sua cadeia produtiva, ele tem uma responsabilidade sobre ele. E, por fim, um dos princípios que, ao meu ver, é um dos mais interessantes dessa política é o reconhecimento de que o resíduo sólido reutilizável e reciclável ele tem um bem econômico, ele tem um valor agregado, ele tem um valor social. Ele gera trabalho, ele gera renda, ele promove cidadania. Então, a política trouxe essa visão sobre o resíduo. Ele passa a não ter mais aquela visão de que o resíduo é um lixo. Não, o resíduo tem valor, o resíduo traz emprego, o resíduo promove cidadania. Então, isso acabou fomentando muito a questão das indústrias, a busca por produtos recicláveis, a busca por um tratamento melhor, por uma rota mais adequada para o resíduo. A política também traz consigo, na gestão dos resíduos, a hierarquia na gestão. Como que funciona essa hierarquia? Como que devemos pensar? Quando a gente fala de um resíduo, né, e não é só o resíduo, é pensar no produto. Quando vamos fabricar algo, quando vamos produzir algo, já pensar desde a produção toda a cadeia da gestão do resíduo. Ou seja, antes de mais nada, quando formos produzir um produto, né, executar alguma atividade produtiva, pensar na não geração do resíduo. Então, sempre esse princípio inicial, a não geração. O segundo é como eu faço para reduzir. Nem sempre um produto, na fabricação de um produto, ele vai conseguir não gerar resíduo. Talvez tenha que gerar. Se gerar, como que eu posso reduzir essa geração? Depois, um terceiro passo é, dos resíduos gerados, quais eu posso reutilizar? Depois, quais eu posso reciclar? Aqueles que não são reutilizáveis, mas podem ser reciclados. E depois, quais sim passarão por um tratamento de resíduo? E, por fim, aqueles que
deverão ser dispostos em um local adequado, né, que aí já se torna um rejeito. Então, essa é a busca na hierarquia da gestão dos resíduos. Primeiro, reduzir o volume, reduzir a sua periculosidade, quando tratamos de resíduos perigosos, fazer uma gestão integrada dos resíduos, a fim de propiciar, né, a proteção da saúde pública e ambiental, priorizar a questão das aquisições e contratações de forma mais sustentável e fazer também uma integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em ações que envolvam a questão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, fomentando aí a questão da geração do trabalho e da cidadania. Então, quando a gente fala da gestão compartilhada pelo ciclo de vida do produto, é que o que a política nacional trouxe é uma visão desde o início da produção, ou seja, lá na fase da extração da matéria-prima. Então, desde a fase da extração, passando pela fabricação, transporte, distribuição, uso, operação e, por fim, a disposição final, reutilização ou reciclagem. Todos que estão dentro desta cadeia têm uma responsabilidade em relação aos resíduos que estão sendo gerados em cada etapa. Essa é a responsabilidade compartilhada. E qual é a grande ferramenta que a política nacional trouxe para que a gente possa fazer essa gestão? A gestão, o TWM em si, é o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, esse plano é uma grande ferramenta que essa política trouxe, porque o plano, ele visa toda a questão da identificação e quantificação dos resíduos que estão sendo gerados, toda a parte da segregação. Então, nele, a gente formula da forma que serão segregados todos os resíduos, quais devem ser o acondicionamento correto, temporário desses resíduos, depois toda a parte de coleta e destinação final, visando toda aquela questão da hierarquia. Então, dentro desse plano, quando a gente monta, elabora o PGRS, nós já pensamos em toda a hierarquia também do resíduo, e do TWM, pensando na redução, na geração, tá? E, por fim, o descarte dos resíduos, né? O descarte dos rejeitos. Tá? Então, o PGRS, ou Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ele nada mais é do que um documento, um estudo, que analisa todos os resíduos que serão gerados em uma determinada atividade, com o objetivo de encontrar novas destinações, novas soluções alternativas para aquelas que já estão adotadas, definindo um manejo até a destinação final. A sua elaboração deve ser realizada por um profissional, profissional técnico que tenha competência para levar em consideração todas as leis, normas regentes no país, e sempre priorizando a questão da hierarquia e das priorizações e princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No caso de resíduos da construção civil, todo o manejo do resíduo deve atender o preconizado no CONAMA 307. Lembrando que o CONAMA 307 também tem alguns princípios e priorizações que visam toda a não geração, a redução, a reciclagem e reutilização dos resíduos de construção civil. De acordo com o CONAMA 307, como eu falei anteriormente, nós temos a questão das diretrizes, critérios e procedimentos para toda a gestão dos resíduos da construção civil. Vamos dizer que o CONAMA 307, além de uma legislação, ele também é um guia prático para que a gente possa nos nortear para executar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de uma obra civil, por exemplo. Então, ele norteia toda essa atividade. E dentro dele também consta o PGR-CC, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, praticamente uma cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, só que voltado para toda a parte de construção civil, tanto descomissionamento quanto obras de construção.
Falando um pouquinho do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O que ele deve ter? Quais são os principais itens que constam no plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Primeiro, ele deve descrever qual é o empreendimento e a atividade executada por aquele empreendimento. Deve ter um diagnóstico de todos os resíduos sólidos gerados nesta atividade. Quais são os pontos de geração, acondicionamento, transporte interno e externo, destinação ou disposição final. Ele tem que constar dados detalhados dos responsáveis de cada etapa do gerenciamento de resíduo. Se couber, quais são as ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Tem que definir os procedimentos operacionais relativos ao gerenciamento. O que é isso? Definir etapa por etapa de como deve ser o procedimento para aquela execução em relação a toda a parte de coleta, segregação, acondicionamento, transporte, carregamento, transporte e destinação final do resíduo. Quais são as metas e procedimentos de minimização da geração dos resíduos que nós devemos atender? Quais são os planos de contingência, ou seja, ações preventivas e corretivas durante o gerenciamento de um resíduo sólido? O que significa isso? Por exemplo, num caso de um acidente, no caso de um vazamento, durante a etapa de gerenciamento de algum resíduo, que seja ele líquido, um resíduo perigoso, um resíduo sólido contaminado, ok? Quais são as medidas saneadoras dos passivos ambientais? Ou seja, se caso a minha atividade de gestão de resíduos esteja gerando passivos, quais são as medidas que eu vou utilizar para sanear esse passivo? E revisões periódicas, com prazo de vigência da licença da operação. Então, constantemente, revisitar esse plano e verificar se há alguma alteração, alguma revisão que possa ser executada para deixá-lo da melhor forma possível. Aqui elucidando um pouco de forma gráfica, vamos dizer assim, como que há a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos. Então, a gente inicia todo o processo, verificando as matérias-primas e insumos da cadeia produtiva, qual é o processo que essa indústria realiza para identificar quais são os possíveis resíduos gerados desse processo, e os produtos subjacentes, ou seja, os produtos que foram elaborados ou subprodutos dessa fabricação. Nesses produtos e subprodutos eu também consigo identificar a questão de novos resíduos que serão gerados, se eles poderão ser recicláveis e assim por diante. Faço toda a parte de caracterização desses resíduos, onde eu vou caracterizá-los como classe 1 ou classe 2. Depois, eu sigo para a etapa do transporte interno. Como que eu vou executar esse transporte interno? Quais são os tipos de caminhões, de equipamentos que farão o transporte? Eu vou levá-los para uma central de resíduos interna, ou eu vou fazer todo o transporte já externo para uma outra central, ou um transbordo, ou alguma unidade de beneficiamento desses resíduos. Mas caso seja uma central de resíduos interna, como que eu faço toda a segregação, procedimento e processamento dos resíduos? Então, no caso dos recicláveis, eu posso ter uma central de resíduo interna, onde eu já faça toda a parte de picotamento do papelão, prensamento do papelão, do plástico, para poder já gerar um beneficiamento e agregar valor a esse resíduo, para que eu possa valorizá-lo durante a venda. Fazer toda a parte de pesagem, controle da documentação, que aqui já entra a parte dos inventários e acompanhamento do inventário do resíduo. E depois, por fim, a questão do transporte externo. Então, o transporte externo, o que ele deve constar? Quais são os manifestos, nota fiscal do resíduo, no caso de alguns estados, por exemplo, de São Paulo, se já fez o cadastro no Sigor para poder fazer a destinação, ficha, envelope de emergência no caso de resíduos perigosos, toda a parte de licença de operação e treinamento da equipe, no caso dos motoristas que farão o transporte externo. Então, tudo isso passa pela etapa e está dentro do nosso plano de gerenciamento de resíduos.
O gerenciamento, então ele abrange a questão da coleta seletiva, treinamento, monitoramento e controle, inventário, relatórios, contato constante com fornecedores, insumos para o próprio gerenciamento, equipamentos, consultoria, requisitos legais. Vejam, tudo isso são itens importantes que estão dentro do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e devem ser levantados durante a sua etapa de elaboração. Agora, na prática, como funciona a caracterização dos resíduos? NBR 10.004, massa bruta, análises específicas, como que eu vou caracterizá-los? Então, aqui consta alguns exemplos. Né? Eu posso caracterizá-los fazendo uma coleta direta desses resíduos. Então, no caso de resíduos como concreto ou resíduos com volume maior, eu devo triturá-los para chegar numa granulometria bem baixa, para que possam caber num pote, num saco de mais ou menos 1 a 2 quilos, e vou enviar isso para análise. Quando trata-se de resíduos onde visualmente consta alguma contaminação, a gente também faz uma análise de massa bruta, porque a NBR ela segue alguns parâmetros para amostragem, né? Alguns critérios de amostragem, mas que nesses critérios eu posso ter perda de alguns resíduos, de alguns compostos desses resíduos. Por exemplo, quando o resíduo está contaminado por materiais voláteis e eu faço a coleta por NBR, como o acondicionamento é uma massa grande e geralmente a gente faz uma coleta em potes plásticos, né, que a gente chama até de marmitas, enfim, ele pode ter perda desses voláteis. E aí, quando chega no laboratório para fazer a análise, que vai analisar o material, a gente vai ter perda e talvez não consiga representar bem a contaminação que consta no material. Por isso, para alguns resíduos, são feitas, além da NBR, uma coleta de massa bruta. O que é a coleta de massa bruta? É uma coleta pontual do resíduo, onde eu vou pegar uma pequena alíquota desse resíduo, colocar em frasco específico e mandar para o laboratório para fazer uma corrida de análises também específicas, onde nessa coleta, a metodologia de coleta, ela é diferenciada a fim de evitar perdas de possíveis contaminantes, possíveis metais, possíveis voláteis, semivoláteis, solventes ou qualquer outro composto que esteja impregnado no resíduo. Então, a gente inicia a etapa da gestão fazendo a caracterização de todos os resíduos que eu inventariei no meu plano de gerenciamento. Como que faz o acondicionamento? Aí nós temos diversas embalagens para acondicionar os resíduos. E ela vai depender, óbvio, de qual é o estado físico que está o seu resíduo, da melhor logística que você entende para a sua indústria, e aí eu posso colocar o resíduo dentro, por exemplo, de bombonas, eu posso colocar o resíduo dentro de caçambas estacionárias, eu posso colocar dentro de contentores. Lembrando que todas essas embalagens, principalmente as que serão utilizadas para a destinação final, no caso de tambores, bombonas e BCs, elas vão passar pelo crivo do Inmetro. Então, a gente precisa ter um atestado do Inmetro para poder fazer o acondicionamento no caso de resíduos perigosos. Já para os resíduos classe 2A e classe 2B, eu não preciso atender essa especificação. Esses resíduos também podem sair a granel, em outras caçambas que não necessariamente tenham toda essa etapa que é para o tratamento de resíduos perigosos. Aqui alguns exemplos de como funciona, né? Então eu tentei trazer graficamente como funciona uma central de resíduos para deixar mais claro visualmente para todos que estão assistindo. Então aqui funciona a parte da estocagem temporária. Então, a gente pode fazer a estocagem temporária dos resíduos que são coletados dentro da indústria, por exemplo. Então, fazemos toda a parte da coleta, trazemos o resíduo para essa estocagem, para essas baias, onde eu vou fazer o acondicionamento temporário, ou também eu farei uma otimização das cargas. O que é isso? Muitas vezes o transporte interno, a gente utiliza equipamentos com menor capacidade. Por exemplo, caminhões poliguindastes para transportar caçambas de 5 metros cúbicos.
Um caminhão poliguindaste simples carrega basicamente uma caçamba cheia e um caminhão poliguindaste duplo ele vai carregar 2 caçambas. Isso a gente está falando mais ou menos de um volume médio de 10 metros cúbicos, né? Levando em consideração caçambas de 5 metros cúbicos. Então é isso que o caminhão traz internamente. E muitas vezes, para eu fazer uma logística externa com um caminhão desse, esse custo fica muito caro, porque eu vou transportar só 10 metros cúbicos de resíduo. Então eu levo para minha central de resíduos, onde eu consiga fazer uma otimização da carga. Eu posso fazer o tombamento dessas caçambas poli para uma caçamba rolon, que já vai comportar 14 metros cúbicos, 17, 28, a depender do tamanho da caçamba e também do resíduo, né, e da sua densidade, do seu peso. Tá? Mas a ideia da central é que a gente possa fazer não só a segregação do resíduo, mas também a otimização da carga. No caso de resíduos recicláveis ou até alguns outros resíduos, onde eu consiga valorar eles internamente, eu também utilizo da central de resíduo para executar essa valorização dos resíduos. Então, eu faço toda a parte de segregação, prensagem, um pré-tratamento desse resíduo, né? Às vezes um pré-picoteamento dos resíduos para depois a prensagem, o enfardamento. E dentro dessas centrais, obviamente, eu tenho uma estrutura que deve atender exigências ambientais para evitar riscos de vazamento ou incompatibilidade de materiais. Aqui, alguns exemplos de centrais de resíduos, como vocês podem ver e também utilizar, né, e ter a ideia de como são as baias. No caso, para gerações menores de resíduo, como vocês podem ver aqui, as baias estão devidamente separadas, isoladas, identificadas e cada resíduo, no caso, por exemplo, do papelão, ele é acondicionado primeiramente nessa baia. Aqui acumula-se um volume, vamos dizer que se torna interessante para uma equipe vir e fazer toda a parte de prensamento e enfardamento para a posterior destinação. Eu tenho uma baia isolada de resíduos perigosos, muitas vezes em indústrias há a geração desses resíduos perigosos, eles podem ser diversos, né, desde resíduos contaminados com solvente, quanto com hidrocarbonetos, quanto com qualquer outro produto químico perigoso que a indústria venha a trabalhar. E as outras baias também devidamente isoladas. Como vocês podem ver, todas as baias elas têm ralos, né, canaletas de drenagem, onde essa canaleta vai levar, caso haja algum vazamento, vai direcionar aquilo para uma caixa coletora, para que a gente possa fazer a absorção desse resíduo, né, e posteriormente destinação dele também. E trazendo um pouquinho mais para vocês também do TWM na prática, então ali só alguns exemplos de como funcionam as baias, como funciona a caracterização, mas nós temos o transporte externo. Então, como eu trouxe para vocês, por exemplo, caminhões poliguindaste, a primeira fotinha ali é um exemplo de um caminhão poliguindaste, onde a gente faz o transporte em menor volume de caçambas estacionárias, de 5 até 7, 10 metros cúbicos, um transporte interno para fazer a coleta desses resíduos de forma bem rápida. Para transporte externo, a gente já pode utilizar caminhões rolon, carretas basculante. No caso de resíduo orgânico, a gente utiliza um caminhão compactador, que é mais adequado, porque ele tem um controle de chorume, mais difícil de vazamento, porque ele tem uma caixa estanque. E sempre que for buscar um transporte externo, se atentar para empresas que são especializadas e licenciadas. Então, antes de mais nada, quando elaborar um PGRS e já fazer a busca, a cotação com as empresas de transporte externo, acompanhar se todas essas empresas possuem toda a licença de operação, se estão devidamente licenciadas, se possuem caminhões adequados, em condições adequadas, né? Porque caminhões com frota muito antiga, o risco de vazamento, o risco dele tombar na estrada é muito maior. E esse risco acaba sendo transferido para nós, responsáveis técnicos que estamos elaborando o plano de gerenciamento e estamos executando o TWM, estamos executando a gestão de resíduos. Aqui alguns exemplos de caminhões, caminhões carga seca carregando tambor, caminhões carga seca carregando big bag, como que a gente otimiza de forma melhor a carga,
a questão de todo o envelopamento da carga, o lonamento do caminhão para evitar intempéries na estrada e tudo mais. E agora falando da parte final, a questão do tratamento e disposição final. Como escolher o melhor tratamento? Como escolher a melhor disposição final para o resíduo? Lembrando que o tratamento e a disposição final, ele deve ser direcionado e adequado para cada tipologia de resíduo. Ele tem que visar principalmente a questão da economia, eficiência e a questão logística também. Por que tudo isso? Dependendo do estado, da região que nós estamos, às vezes a gente não tem, por exemplo, uma unidade de tratamento de gesso ou uma unidade de tratamento para pneus. A política nacional, ela traz esse fomento da responsabilidade compartilhada, né? Mas às vezes falta a questão de indústrias na sua cidade, na sua região, para fazer o tratamento de um resíduo. E aí, por exemplo, essa questão dos pneus. Às vezes, dependendo da localização que você está, fica muito inviável você cruzar 2, 3 estados para trazer um pneu até um local que vai fazer a reutilização, a reciclagem dele, a trituração, para posterior uso como outros subprodutos. Então, você acaba inviabilizando a questão do melhor tratamento para o resíduo em relação à logística, porque a logística se torna muito caro. Mas a gente sempre busca uma rota mais econômica, eficiente e que tenha melhor logística, porque a logística também, queira ou não, gera a questão da pegada de carbono por conta de toda a utilização da frota rodoviária. Então, o que nós temos de melhor hoje, ou o que nós temos das principais tecnologias para a destinação e disposição final? A questão da reutilização e reciclagem, isso está mais amplamente compreendido e entendido por todos, né, no país. Então, hoje a gente tem muita empresa que faz reciclagem, faz logística reversa, principalmente dos resíduos de plástico, papelão, alumínio. Esses daí já estão em larga escala nessa questão de reciclagem. Nós temos o coprocessamento, que nada mais é do que levar os resíduos para uma indústria que faz um blend energético ou um blend de insumos que serão utilizados pela indústria cimenteira, e aí esses resíduos passam pelos fornos de clinker e são aí praticamente inertizados durante o processo, perdem toda a sua periculosidade e acabam sendo transformados em cimento. Nós temos o aterro sanitário e industrial, onde essa tecnologia ela é mais visada para a questão de disposição de rejeitos, ou seja, aqueles resíduos que já não têm mais valor agregado, que não têm mais potencial de reutilização e reciclagem, e aí sim são dispostos em aterros sanitários e industrial. Lembrando que nesse caso também cabe aquela questão da logística, né? Muitas vezes a gente não tem uma unidade próxima que faça um determinado tratamento para um resíduo, e ele acaba tendo que ser disposto. Mesmo ele tendo um valor agregado, ele não é viável a sua recuperação, então ele acaba indo para um aterro sanitário e industrial. Hoje a boa notícia é que a gente tem muito aterro no país, né? Tem grandes empresas que estão buscando cada vez mais implementar tecnologias nos seus aterros, para que esse aterro ele não possa ser só uma disposição de um rejeito. Eles passaram agora a produzir energia através de muitos resíduos, principalmente no caso dos resíduos orgânicos. Então, o aterro que antes a gente dispunha o lixo e ele basicamente só fazia o monitoramento daquele resíduo que estava aterrado até o término da sua vida útil, hoje os aterros já se utilizam desse resíduo para poder fazer a geração de energia, geração de crédito de carbono, geração do gás verde para utilização em equipamentos, em caminhões, em frota. Então, quer dizer, até o aterro sanitário hoje, ele já tem uma outra pegada, uma outra tecnologia mais avançada para uma reutilização dos resíduos, mudando um pouquinho a questão desse conceito de só receber rejeito, porque ele está fazendo um novo tratamento para aquele resíduo, um tratamento até sustentável.
Temos a questão da incineração e desorção térmica, que é muito utilizada para resíduos perigosos, então é uma tecnologia que às vezes não temos como fugir, a depender do resíduo, a única destinação que nós temos é a incineração. Toda a parte de tratamento de efluentes, descontaminação de lâmpadas e re-refino. Aqui entra muito óleo, combustível, outros produtos oleosos que podem ser reutilizados, né? Eles passam por um re-refino e voltam para serem utilizados na indústria. Aqui eu trouxe hoje ferramentas que nós temos na gestão. Então, há diversas ferramentas, tanto de órgãos públicos, mas também ferramentas de empresas privadas, softwares, que buscam a rastreabilidade dos resíduos, ou seja, quando ele é utilizado pela indústria, muitas vezes são softwares que já mapeiam os resíduos desde a sua geração, então, na geração dentro da sua indústria, já vem fazendo o inventário e acompanham a vida útil desse resíduo até a sua destinação final, ou sua destruição final, disposição em aterro. Tá? Temos software voltado para o monitoramento, plataforma de gestão e relatórios, ou seja, plataformas que já geram relatórios automáticos. E quando eu falo de softwares estaduais, por exemplo, o Sigor é um desses, né? Ele é implantado dentro da Prefeitura de São Paulo, no estado de São Paulo, e ele faz toda a parte de rastreamento dos resíduos sólidos que estão sendo gerenciados aqui dentro do estado. Uma forma do órgão ambiental ter isso em tempo real, de todo o resíduo que está sendo gerado e como ele está sendo disposto e para quem ele está sendo disposto. Então, essas tecnologias, elas têm um papel fundamental no TWM, porque esses sistemas, eles ajudam as empresas a acompanharem cada etapa do processo de gestão de resíduos. Os sensores de IoT, por exemplo, eles podem ser utilizados para monitorar em tempo real toda a quantidade de resíduo que foi gerado e até visando a otimização do transporte. Né? Há, inclusive, em várias regiões, um marketplace, por exemplo, de gestão de resíduos, onde, às vezes, a sua empresa ela gera uma pequena quantidade de resíduo, que muitas vezes tem um valor agregado pequeno, porque você não tem um volume grande sendo gerado para você poder alcançar altos valores de venda. Esse marketplace, essas plataformas, elas funcionam agregando vários pequenos geradores de resíduos, daquele mesmo resíduo, para formar um volume grande de resíduo e poder levar para os compradores essa demanda, aumentando e valorizando aí o resíduo que você venderia de uma forma mais barata por conta do baixo volume. Então, vejam, toda essa tecnologia, além de trazer mais sustentabilidade, ela traz valorização, ela traz retorno financeiro para as empresas. Então, por fim, quais são os benefícios que nós temos com o TWM? Primeiro, os benefícios ambientais. Nós temos uma menor contaminação do solo, água e ar quando fazemos a gestão correta dos resíduos. Ele incentiva a reciclagem e reutilização dos materiais, reduzindo toda a extração de matéria-prima. Temos menos resíduos em aterros, reduzindo a emissão de metano e CO2. E evitamos o descarte incorreto em áreas naturais. Então, estamos economizando recursos naturais, reduzindo resíduos industriais, estamos cada vez mais alinhados com metas globais de sustentabilidade, como, por exemplo, o Acordo de Paris, e também voltado às melhores práticas de ESG, diminuição desses gases de efeito estufa e conservação da biodiversidade. E os benefícios sociais? Em setores, por exemplo, como a coleta seletiva, triagem, reciclagem e compostagem acabam incentivando a formalização e valorização desses profissionais. Então, quando a gente faz toda a parte de reciclagem, compostagem dos resíduos, a gente está incentivando a formalização e valorização de profissionais, desses catadores, profissionais informais. E acabamos também por promover uma maior conscientização da população sobre o consumo e descarte responsável desses resíduos. Trazemos consigo a questão da inclusão de cooperativas e catadores,
que é a formalização e valorização dos profissionais, e a questão de geração de empregos e educação ambiental. E os benefícios econômicos e operacionais? Primeiro, para a indústria, temos a redução de custos operacionais, geração de receitas, valorização da marca, valorização da empresa. Trazemos também a conformidade com legislação ambiental, ou seja, um plano de gerenciamento bem feito, um TWM bem feito, ele está voltado para a conformidade legal da empresa, isentando ela ou minimizando ela de potenciais riscos que ela possa correr em relação à justiça. Então, o TWM também visa isso. Melhoria na eficiência dos processos. Né? Um bom TWM, como ele pega bem desde o início do processo, visando a não geração, acompanhando o processo produtivo da empresa, a gente acaba trazendo ideias que vão fomentar uma melhor eficiência nesses processos. E a questão da segurança no ambiente de trabalho, também, né, fazendo a coleta correta, a segregação adequada dos resíduos para que não haja mistura, principalmente quando tratamos de resíduos perigosos, onde eles possam ter uma incompatibilidade e na mistura de um com o outro você possa gerar incêndio, explosão e acaba gerando um acidente de trabalho. Então, toda essa separação correta e reaproveitamento do resíduo, ela traz consigo a redução dos custos com transporte e disposição final. Ela traz a receita com a venda dos recicláveis, que acaba trazendo lucro para as empresas. E toda empresa que está ambientalmente responsável, ela tende a ter uma melhor reputação e acesso a incentivos fiscais e financiamentos verdes, reduzindo riscos com multas e penalidades. Um sistema organizado também facilita o controle e monitoramento dos resíduos e reduz riscos associados ao descarte inadequado, como eu falei, incêndio, contaminação e acidente. Aqui eu trago alguns exemplos de sucesso, e aí eu queria voltar o nosso olhar para a indústria automobilística, que atualmente vem buscando metas arrojadas para a redução dos resíduos, reutilização através de materiais já existentes no mercado e focando o design circular de seus produtos. Essa é conhecida como estratégia Designer for Circularity ou Designer Circular. O que é isso? É pensar no seu produto, no produto final, ou pensar no carro em toda a questão da sua geração. Ou seja, e aqui eu trago o exemplo, né, uma automobilística bem famosa, ela adotou esse designer circular e ela começou a projetar os seus veículos pensando desde o início, com seus materiais e produtos, ou seja, que material que eu utilizaria no meu carro que possa minimizar a geração dos resíduos, maximizando a utilização desses materiais, ou seja, trazendo com que eles possam ser reutilizados no futuro e fazendo com que eles tenham uma circulação no maior período possível, ou seja, que ele não se torne um material descartável, né? E também a questão de parceria com empresas para trazer a mineração urbana de materiais, como, por exemplo, aço, alumínio, cobre e vidro. Materiais esses que podem ser reutilizados na indústria automobilística. Essa indústria ela tem uma meta de reduzir até 2030 40% o uso de recursos primários. Agora, o que é a mineração urbana? Esse conceito trata-se de um processo para recuperar os materiais valiosos, como os metais, os plásticos e os vidros, dos produtos que já foram usados, como os carros antigos, até eletrodomésticos e eletrônicos, e em vez de extrair esses produtos da natureza, né, como minas de ferro ou bauxita para alumínio, a gente acaba reaproveitando todos esses resíduos que estão em circulação nas cidades, né, traz para uma indústria que faz todo o reaproveitamento e reutiliza ele dentro da indústria automobilística. E
por que isso reduz a tendência da mineração tradicional, né, da utilização da mineração de ferro, de bauxita? Ele evita a extração de novos recursos naturais, que acaba consumindo muita energia e gera impacto ambiental, não tem como, né? Então, desmatamento, poluição, alteração de todo o aspecto visual, dependendo das áreas e das mineradoras. Traz um aproveitamento dos resíduos que iriam para aterro, então, e são resíduos, assim, vidro, o metal, são resíduos que para o aterro ele não é utilizado, ele não vai gerar um gás metano que vai poder virar energia ou um gás verde. Então, são resíduos que vão ficar lá, tem uma vida longa para a sua degradação, e a gente pode trazer eles de volta para a indústria, transformando tudo que seria lixo em uma nova matéria-prima. Isso tudo reduz custos logísticos, reduz custo da emissão de carbono, pensando desde a extração desses materiais, já que todos eles já estão próximos do centro de produção. Lembra só, indústrias de extração, geralmente elas estão bem afastadas dos centros urbanos, estão em outros estados, estão em áreas bem longe. Agora, já esses materiais, essa mineração urbana, esses materiais estão aqui, estão nos grandes centros, estão rodando entre nós. Então, fica fácil de você coletar, trazer para a indústria e reutilizá-los, transformá-los novamente. O exemplo prático que eu trago é que essa empresa, ela fez uma parceria com as recicladoras, onde ela está desmontando veículos antigos, recuperando os metais como aço, alumínio e cobre, e esses materiais reutilizados, esses materiais que estão sendo minerados, já estão sendo utilizados em alguns modelos de novos carros com qualidade e segurança garantida por ela. Quais são os impactos ambientais e sociais que nós temos? Além do meio ambiente, o uso dos materiais reciclados gera um impacto social positivo. Ele estimula a economia circular, melhora a imagem da marca, traz consigo a redução de carbono, menor dependência de matéria-prima fóssil e geração de emprego verde. Só para vocês terem ideia, cada tonelada de plástico reciclado evita a emissão de 1,5 tonelada de CO2. Então, é uma redução incrível se a gente pudesse reutilizar todo o plástico que a gente acaba gerando e destinando em aterro, né? Enfim, que acaba não retornando para a indústria. O TWM vale a pena? Em resumo, o TWM é uma ferramenta essencial para as empresas que buscam ser mais sustentáveis e eficientes. Os benefícios são claros: redução de custos, menor impacto ambiental, maior responsabilidade social, melhoria da marca. Eu espero que todos saiam daqui com uma compreensão mais profunda de como implementar e aproveitar o TWM. Eu, Marcos, como gestor da unidade de meio ambiente pela Servimar, tenho alguns números conquistados muito interessantes em relação a benefícios para as empresas. A Servimar hoje, por exemplo, é uma empresa com mais de 39 anos de história, mais de 7.500 projetos executados. Temos uma sede em São Paulo, uma sede em Macaé, contamos com mais de 590 colaboradores e mais de 130 clientes ativos. Somos uma empresa não só de meio ambiente, mas também voltada para engenharia, facilities, produtos e tecnologia. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais da Servimar, fica aqui o meu convite para visitarem nosso site, e aqueles que quiserem também entrar em contato direto comigo e entender um pouco mais do TWM, como ele pode ser implantado ou dicas, fica aqui, por fim, o meu contato para vocês. Marcos, muito obrigada pela sua apresentação. Daqui a pouquinho eu vou te convidar para voltar aqui com a gente, tá? Combinado, perfeito, Jaque. Gente, agora vamos trazer uma convidada especial, a Adriana Sanches. Ela é engenheira ambiental e responsável pela gestão de resíduos de uma unidade de refino de petróleo e compartilhará a aplicação do TWM, destacando aí os impactos, os resultados alcançados em campo. Seja muito bem-vinda, Adriana.
Olá, tudo bem? Queria primeiramente agradecer o convite, tá? De estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento de gerenciamento de resíduos na indústria petroquímica. E a Posso me apresentar? pedir exatamente isso, porque Hum, é o primeiro momento que eu tenho com você também, então para mim também eu quero ter a oportunidade de te conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu sou engenheira ambiental, eu sou mestra em biotecnologia e eu também sou técnica em segurança do trabalho. Então, eu ali no SMS eu estou um pouquinho para cada lado. Eu comecei a ter um contato maior com o gerenciamento de resíduos. Eu era técnica em segurança do trabalho, então foi o momento que eu tive ali o meu primeiro contato com o gerenciamento de resíduos. Fui conhecendo um pouquinho mais, me encantando ali por esse, né, essa vertente. E aí hoje eu sou engenheira ambiental responsável pelo gerenciamento de resíduos da indústria e fiscal de contrato, né, desse contrato da Servimar. Que legal. E assim, Adriano, o Marcos fez uma apresentação incrível aqui hoje para nós, né? Uhum. Mas eu fiquei sabendo que você é fiscal de um dos contratos que Uhum. ele atua. Então eu queria saber de você, né? Se você pode compartilhar conosco a sua visão do TWM na aplicação, como um olhar como contratante, né? Sim, perfeito. É muito legal essa comunicação entre a fiscalização, né, o cliente e o contrato. A gente consegue ter uma comunicação muito legal para conseguir encaixar o que a gente precisa com o que a Servimar, por exemplo, tem a oferecer. Então, a gente tem essa comunicação muito bacana, porque não basta a Servimar trazer várias ideias, porque eu também preciso adequar aos meus indicadores, eu preciso encaixar ao que a indústria pede. Então, a gente consegue ter essa comunicação legal para ir se encaixando. Tudo que a Servimar, né, o Marcos, como gerente desse contrato, ele me traz opções de destino, novas rotas, e aí todas as ideias que ele me apresenta, eu preciso também ir adequando ao meu processo e aos meus indicadores e ao que a indústria que eu represento necessita. Então, a gente tem que estar sempre muito alinhado, caminhando ali lado a lado e falando a mesma língua. E aí, dessa forma, a gente vai conseguindo gerenciar muito bem os nossos resíduos, buscando sempre as rotas que eu preciso, né? Os meus indicadores me pedem e que a Servimar consegue me atender. Que incrível. É muito legal, né? A gente vê o lado dele, vê o seu agora, que realmente, assim, a responsabilidade dele é de entregar o melhor, conforme o contrato, Sim, e sim. você tem como compromisso fiscalizar o trabalho de acordo com o contrato, né? Então, ter essa troca, igual você falou de vocês dois, né, é muito importante para o sucesso do projeto, tanto ele como prestador quanto você como contratante. Isso é muito legal. E aí, assim, dentro desse case que vocês têm, que você está compartilhando aqui com a gente, né, a visão prática, tem alguma coisa que você gostaria de destacar, assim, de impacto ou resultados que foram alcançados em campo, que pode ser, às vezes, até um diferencial do seu contrato ou algo que você lembre, assim, que vale a pena ser compartilhado aqui com a gente? O que eu acho legal compartilhar é a mudança que a gente vem tendo nos últimos anos de conseguir procurar novas rotas para os nossos resíduos e eliminando as rotas de aterro, né? Então, a gente conseguir enviar mais resíduos para um coprocessamento, para uma blendagem, rotas de reuso, enfim, e eliminando aos poucos o envio dos resíduos para o aterro. Então, esse é um desafio que a gente tem, né? A indústria pede isso, então a gente tem indicadores que a gente precisa apontar que a gente está reduzindo o envio de resíduos para aterro, e nesse sentido a comunicação com a Servimar tem que acontecer muito claro.
para ele me trazer essas rotas. Não basta ele querer levar tudo para um aterro, por exemplo, porque eu não posso aceitar. Então, a gente tem que ter essa comunicação e estar sempre se alinhando para ele conseguir entregar o trabalho dele e eu estar cobrando ali o que a indústria também me pede para eu manter o contrato dentro dos indicadores e manter o gerenciamento de resíduos dentro das metas da empresa, né? Porque aí ele tem as metas dele, eu tenho as minhas metas e a gente vai se conversando para conseguir se alinhar e seguir junto, né? Que legal, tá vendo? Apesar das responsabilidades serem diferentes dentro do contrato, é o que eu sempre falo, né? Juntos a gente realmente nós somos mais fortes, né? Você vê que um complementa o trabalho do outro e trabalhando juntos com transparência, vocês conseguem encontrar aí boas rotas, né? E para quem não entende muito, se não tiver clara a palavra rota, porque a gente está ao nível nacional, então tem gente de todo canto do Brasil, nada mais é do que trocar soluções, substituir hoje destinos, né, que acaba sendo às vezes disposição em aterro para valorização desses resíduos. Então, você, além de deixar de enviar para aterro, você ainda está trazendo soluções mais sustentáveis na destinação desses resíduos. Então, como a Adriana mesmo deu o exemplo, né, trazendo como uma blendagem. E para quem ainda está em algum canto do Brasil que não conhece essa tecnologia, a gente vai ter outros painéis aqui falando sobre blendagem, falando sobre coprocessamento. Então, é uma grande oportunidade para você acompanhar aí essa semana de evento. Assim, Adriana, eu separei algumas perguntas e eu queria fazer um convite especial. Queria trazer o Marcos de volta aqui com a gente. E eu preparei meio que uma mesa redonda aqui para a gente finalizar essa discussão. Aí eu separei algumas perguntas que eu queria jogar para vocês. Mas antes eu quero até te elogiar, viu, Marcos? Porque você trouxe a sua fiscal. Tem que ter peito de aço para fazer isso. Não é fácil, não. Aquela... você vê, quando você faz o seu trabalho bem feito, você não tem medo, né? Você vai, né? Você fala, não, vamos trazer, é isso aí. É isso aí. Só para da próxima a gente traz o fiscal do órgão ambiental junto. Aí sim, aí complementa tudo. Marquinhos, vamos lá. Você apresentou hoje o conceito de TWM, né? De uma forma bem estruturada. Na sua visão, quais são os principais gargalos hoje enfrentados pelas empresas brasileiras na hora de implementar esse modelo de forma plena, né? Porque a gente sabe que às vezes o pessoal adota uma parte, não o TWM, né? Então, eu queria entender a sua visão, já que você tem tanta experiência aí, já atuou em várias empresas com segmentos diferentes. Olha, eu vou te falar que hoje a indústria enfrenta diversos gargalos, pelo menos eles vêm diminuindo nos últimos anos, mas continuam tendo diversos gargalos. Eu gosto de pontuar sempre a questão da falta de cultura das empresas voltadas para essa questão da sustentabilidade, né, e toda a parte da gestão de resíduos. E além da falta de cultura, o gargalo também na falta de comunicação e integração dos setores, né? Tem muita indústria que um setor produtivo não fala com o outro. Então, às vezes, a gente tem dificuldade, inclusive, de mapear os resíduos que são gerados de uma área para outra e poder, aí, enfim, atuar e ter toda uma solução, né, ter um sucesso na implantação do TWM. Agora, sim, toda indústria, ela está buscando o TWM, mas ela enfrenta uma dificuldade na logística reversa, e isso tem muito no nosso mercado, né? E essa parte da logística reversa, eu entendo que é, inclusive, a falta de incentivo e a nossa dificuldade em ter acesso a tecnologias modernas por conta de custos de importação, né? A própria falta de incentivo, a baixa demanda para alguns resíduos. Então, eu pontuaria isso como os principais gargalos hoje nessa parte do TWM. Excelente. Adriana, no seu case, né, você ficou claro ali que houve uma mudança na gestão, na postura ali, que foi decisiva para o processo, né? Quais foram, assim, os maiores desafios culturais enfrentados aí internamente e como você fez para superá-los? Eu acho que até complementando o que o Marcos comentou,
dentro da própria indústria, a gente tem vários setores e a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir segregar da forma correta o resíduo. Então, é muito importante a gente ter equipe preparada para orientar os setores dentro da própria indústria, né? A gente tem ali vários outros contratos ali dentro e a segregação do resíduo é hoje a nossa maior dificuldade e é o que interfere diretamente depois lá na destinação, né? Então, ter equipe preparada, que no nosso caso é a própria equipe da Servimar, que está lá dentro, preparada para rodar dentro da refinaria e orientar a geração para a gente conseguir depois ter todo o processo até o destino final regularizado e da melhor forma possível, né? E aí envolve até a questão de formar carga, toda a questão do transporte, principalmente resíduo perigoso, tudo fica por conta da Servimar acompanhar, e para a gente isso é muito tranquilo, né? É algo a menos a se fiscalizar. Então, eu sei que está na mão da Servimar, está tranquilo ali, toda a parte de transporte, documentação, legislação. Então, é muito interessante que o resíduo, a gente não está falando só da legislação ambiental, tem toda a questão do transporte, né? E aí, quando a gente entrega ali para o contrato, para a Servimar, é algo que eu já não tenho mais que me preocupar. Eu vou fiscalizar se a Servimar está fiscalizando isso, né? Mas é algo a menos, né? Que eu vou me preocupar ali com o transporte, por exemplo, do resíduo. Então, essa questão da segregação, eu acho que hoje ainda é o maior gargalo, assim. A gente conseguir orientar corretamente dentro da própria indústria todos os setores e inserir essa cultura, né? Fazer as pessoas entenderem a importância de segregar, por que não pode estar muito misturado, porque hoje a gente ainda enfrenta aquela coisa de é tudo lixo, então se é tudo lixo, vai tudo para o mesmo lugar. Não, não é assim que funciona. E aí você tem que trabalhar, né, desde do chão da fábrica para explicar que não é tudo lixo, não se define assim. A gente tem resíduo, a gente tem material com valor, então a gente consegue dar um destino melhor para aquele material, e para isso precisa estar muito bem segregado, né? E aí, enfim, armazenado para formar carga e conseguir destinar da melhor forma possível. Não, você trouxe uma fala muito importante, assim, eu trabalho com esse gerenciamento de resíduos há 18 anos aí também, e não tem jeito, não é mérito seu, viu? Quando se trata de conscientização da equipe, treinamento, é o maior desafio dentro da gestão, assim, não, pelo menos na minha experiência profissional, eu posso garantir que esse é o maior desafio, é o que eu falo, né? Às vezes a gente tem a formação, mas a gente precisa replicar isso dentro do processo. Então, uma boa gestão depende desse trabalho. E é legal você falar que está na mão da Servimar, isso te dá a tranquilidade de fazer o papel de fiscal mesmo, né? De fiscalizar se eles estão entregando, que é diferente de você conscientizar, você ir lá no campo. Então, assim, trazer parceiros é muito importante. Teve um Fábio Morelli aqui, que teve com a gente uma vez, que era gerente de uma unidade enorme, assim, de logística também, de trem, e ele falou uma coisa que me marcou muito, né, que a gente pode terceirizar o serviço, mas jamais podemos terceirizar a responsabilidade. Então, você está ali fazendo seu papel como fiscal, mas você também confia e tem esse apoio de uma empresa aí que tem um trabalho sério, né, isso faz toda a diferença. E aí, agora eu vou jogar para vocês dois, tá bom? Assim, quem quiser complementar, ambos trouxeram olhares complementares entre teoria e prática. Como que vocês veem o papel das políticas públicas e dos incentivos governamentais na viabilização de soluções como essas, por exemplo, que a gente citou aí da rota, entre outras? Eu vou começar, hein, Adriana? Vai lá. A questão do incentivo governamental, eu acho que está muito aquém, né? Hoje nós não temos, então isso acaba impactando a gente obter acesso às tecnologias inovadoras para poder fazer a reciclagem, reutilização de diversos materiais que nós temos, né? Que são gerados na indústria como um todo.
A questão das políticas, mais uma vez, assim, eu vejo o Brasil como um país de muitas leis. Nós temos as leis, e as leis são severas, elas são bem punitivas, porém falta fiscalização, né, dos órgãos fiscalizadores. Então fica muito na mão da própria indústria. Então, indústrias mais sérias, como a que a Adriana trabalha, ela busca empresas sérias e ela busca fazer o processo sério, né? Ela busca atuar de uma forma responsável para que a gente consiga fazer a melhor rota possível. Mas ela vai enfrentar dificuldades na reciclagem, reutilização, e isso a gente está trazendo uma indústria que está dentro do território do estado de São Paulo. Tem indústrias que estão fora, em outros estados, que vão enfrentar dificuldades maiores ainda, porque aí acaba enfrentando a dificuldade logística, né? Porque muita indústria de reciclagem e reutilização está aqui, inserida no Sudeste. A parte de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem essa indústria bem ativa, bem consolidada. Outros estados já não possuem, né? Falta demanda. Então, para eles trazerem para cá, tem uma dificuldade muito grande. Então, eu vejo esses dois contrapontos. Eu ia comentar exatamente o que o Marcos falou, que vai além, no caso da indústria que eu trabalho, né, vai além da política pública. Eles têm a política deles e as metas e os indicadores. Então, a gente vai se baseando nisso, independente dos incentivos que a gente tem. E é uma questão interessante essa que o Marcos comentou, realmente eu não tinha parado para pensar. Hoje a gente tem muitas plantas de blendagem, coprocessamento, reciclagem, que é aqui no Sudeste, né? Então, a gente pega outras unidades em outras partes do Brasil que não tem a facilidade que a nossa unidade tem para manter esse tipo de rota e destino, né? Com certeza. Pontos importantes que vocês trouxeram, e real, né? E como a gente está aqui com o pessoal do Brasil todo, quem quiser comentar, os comentários estão habilitados, traz para nós também, assim, as dificuldades que vocês encontram dentro do gerenciamento de resíduos. Vamos ver se também cai na conscientização, né, nos treinamentos. Essa questão da rota, né? Coloca o estado de onde vocês estão conectando aí para a gente poder ver. E também coloca se vocês têm alguma dificuldade específica, tipo, eu sou de Mato Grosso do Sul e aqui eu tenho muita dificuldade de destinar resíduos da construção civil. Coloca isso, porque às vezes vai ter outras pessoas aqui assistindo você e é uma oportunidade. A pessoa pode falar, olha, temos aqui na cidade tal, e assim a gente vai fazendo desse congresso uma grande oportunidade de troca, de network, de troca de informação e nos enriquecer, né, como os profissionais da área ambiental. E muitas vezes, assim, os projetos de resíduos ainda são vistos apenas como um custo, né? Eu tenho certeza que é o que vocês dois devem se esbarrar muito nessa questão. Como transformar o TWM em uma vantagem competitiva, né, percebida pela alta liderança mesmo da organização, porque é um grande desafio isso. Como que vocês conseguem gerenciar isso internamente? E é interessante que aqui a gente está com contratado e contratante, né? Eu quero ver a visão dos dois, assim. Uhum. Isso eu vou deixar para você começar, então, Adriana. É interessante que o resíduo, ele é o final da linha do processo, né? Então, a gente tem que lidar com ele. Então, às vezes, surge aquela questão, não, mas a gente tem que reduzir o custo com resíduo. Não tem como. Então, a gente vai ter que reduzir o processo, a gente vai ter que reduzir lá atrás, a geração. Porque depois que gerou, eu vou ter que tratar. Então, surgem muitas questões em relação a isso. Vamos cortar custo com resíduo, vamos cortar custo com resíduo. Não consigo. Eu consigo se o processo mudar e deixar de gerar. Depois que gerou, eu tenho que destinar, eu tenho que gerenciar aquilo que já foi gerado. E aí a gente vai gerenciar da melhor forma possível.
independente do custo, né? A gente vai gerenciar isso da melhor forma possível e da forma mais sustentável possível, porque a gente sabe que tem destinos mais baratos, tem destinos que acabam tendo um custo maior, mas aí nesse caso a gente tem que pesar e ver o que é melhor e mais sustentável, independente do custo, né? Tem que estar sempre, o tempo todo, fazendo esse balanço. Eu vou complementar o da Adriana. É legal que você trouxe essa visão, já que essa pergunta, porque aqui você vê dois pontos bem distintos, né? A visão da Adriana, ela é muito voltada para a indústria que ela está hoje, então ela tem essa dificuldade no final do resíduo, porque os contratos são bloqueados, né? São travados. Diferente de quando a gente atua dentro de empresas privadas, enfim, que a gente consegue, no resíduo, muitas vezes a gente consegue, quando altera a rota, né, visar uma rota não só pela sustentabilidade, mas uma rota nova, ela tem uma redução de custo. Né? No caso, para a Adriana, muitas vezes acaba não tendo essa redução, porque as linhas contratuais elas acabam tabelando ali o contrato. Então, ela foca muito não na redução, mas sim na sustentabilidade, né, Adriana? Mas nas indústrias, em outras indústrias, a gente consegue buscar essa redução. Né? Tem alguns tratamentos, por exemplo, o resíduo orgânico, ele não está indo para o aterro. Você consegue fazer, às vezes, uma compostagem interna perdão, e uma reutilização interna do próprio composto. Alguns outros resíduos, você consegue fazer um pré-tratamento interno, fazer a valorização desse resíduo e a venda. E essa venda desse resíduo, essa geração de valor, ela fica para a empresa geradora, né? Não fica para a consultoria. Perdão de novo. Então, quer dizer, tem essas duas visões, tem esses dois contrapontos dentro da indústria brasileira. Né? A gente tem isso. Então, assim, toda empresa ela busca a redução de custo. Né? Então, às vezes, ela vai esbarrar na produção. A sua produção, às vezes, também está no limite. Né? Se ela já conseguiu exaurir toda a parte de minimização, de melhoria de processo, ela vai cair para outras áreas onde ela enxerga custo. Meio ambiente é custo. Mas é como transformar essa parte de meio ambiente e resíduo em receita. Então, algumas indústrias conseguem, inclusive, às vezes, até zerar o custo de gestão de resíduos, porque o seu resíduo tem um valor agregado. Né? Às vezes, dentro de indústria siderúrgica, às vezes a gente tem um resíduo com um potencial tão grande de valor agregado que ele consegue, dentro da própria indústria, fazer briquetes com o resíduo que antes era destinado para aterro, ele faz briquetes e reutiliza dentro da própria indústria. Então, eu já vi plantas montadas, voltadas para isso. Ali está um grande exemplo de como reduzir custo e mostrar para a alta liderança o quanto é importante a gestão dos resíduos. Incrível. E também vai muito da experiência de quem está à frente da gestão, né? Porque igual vocês dois trouxeram muito bem, assim, cabe, às vezes, você esbarra na questão da sustentabilidade, né, como a Adriana trouxe, do custo, como é a questão da pergunta, e muitas das vezes também as escolhas que o gestor vai fazer. Às vezes ele vai abrir mão de ter certas... às vezes ele vai abrir mão de destinar um resíduo, por exemplo, que ele estava destinando para aterro, às vezes ele vai abrir mão de um percentual do volume, já é um ganho para a gestão. Às vezes ele vai mandar uma parte só, e porque a outra parte já deu para viabilizar, ao invés de mandar para aterro classe 1 para uma blendagem. Às vezes você pode deixar... Tem muitos resíduos, né, que podem ser viabilizados para coprocessamento e blendagem, que hoje está sendo incinerado, e é uma oportunidade de ganho financeiro para você. Você reduz o custo, e aí você pega esse montante e você fala, ó, a gente conseguiu fazer uma manobra aqui, agora eu vou conseguir sustentabilizar esse resíduo aqui, viabilizando a compostagem dos resíduos orgânicos agora. Então, você vai fazendo um estudo junto com contratada e contratante, né? Que aí você consegue propor as melhorias dentro do sistema. E tendo profissionais experientes, como os dois aqui presentes, com certeza é possível ter um olhar diferenciado, né, para cada resíduo. Marquinhos, quando chegou nesse contrato, não tem dúvida, né? Deve ter passado todos os resíduos
para verificar as tecnologias junto com a fiscal, não tenho dúvida disso, olhar todas as possibilidades antes de realmente virar a chave, né? Mesmo tendo um contrato aí já estabelecido. E aí, assim, vocês acreditam que o mercado já está preparado para exigir esse tipo de abordagem com critério técnico em licitações, como é o caso, ou auditorias em ESG? O que ainda falta, né? O que vocês trazem de visão com relação a isso? Olha, preparado, eu acredito que o mercado não está 100%, ainda a gente está bem aquém. Mas eu acho que licitação e auditoria, elas têm que ser bem exigentes. Sim, eu acho que é a única forma que a gente tem para elevar a régua no país, para poder fomentar aí a sustentabilidade. Então, é uma das formas que tem, né? Assim, esse contrato, por exemplo, que a gente está falando aqui, que a Adriana é fiscal, ele tem exigências bem grandes, exatamente porque ele quer fomentar uma rota mais sustentável. E a Adriana acompanha exatamente para isso, né? Ela é uma fiscal que cobra isso. Então, quer dizer, ela não está olhando só o preço, ela está olhando a rota sustentável. Então, tem que sim exigir. Eu acho que as empresas, quando contratam serviços, elas têm que colocar isso como uma exigência para que todas as indústrias buscam. E é uma forma que você tem de fazer a máquina girar, né? Se toda empresa começar a buscar isso, vai aumentando a demanda, vai fomentando o mercado e cada vez mais as empresas e os destinos finais, as tecnologias começam a surgir, porque começa a ter demanda para tratar determinados resíduos. Incrível. Perfeito. E só um complemento, você falou que esse contrato, né? O meu contrato específico, ele é um contrato que permite a gente trabalhar com rotas para aterro, para coprocessamento, para blendagem, mas eu ainda acho que é um contrato que dá para a gente melhorar. Então, dá para melhorar bastante. Então, é importante, nesse processo de licitação, ter pessoas do meio ambiente envolvidas na hora de escrever um contrato, participando ali da licitação, para conseguir especificar o que a gente precisa ali, né, no contrato. Como o Marcos tinha comentado na pergunta anterior, que a gente trabalha ali com custos tabelados, valores ali que a gente não consegue sair muito daquilo, mas é importante a gente ir melhorando esse processo de licitação e tendo contratos com mais especificações que abordem novas rotas e especifique preços que sejam mais viáveis, né? Então, apesar de hoje a gente já trabalhar com licitação e já ter um bom contrato, ainda tem muita coisa para ser trabalhada. Eu vou complementar, já que assim, acho que a Adriana trouxe uma informação muito legal. É ter profissional competente atuando no processo, né? Principalmente na hora de escrever tudo isso. Eu acho que a parte da de escrever licitação, de escrever o pedido, né? O que você demanda para quando a empresa vai lançar para o mercado, ela tem que ter um profissional ali, porque senão, e isso não serve só para licitação, isso que ela trouxe serve para tudo, né? Então você vê que tem empresas aí, grandes empresas privadas hoje, que você já conversa com o profissional de meio ambiente, ele é o profissional de meio ambiente de verdade, é um cara que é um engenheiro de meio ambiente e tudo mais. Antes não, antes a gente conversava com as pessoas e muitas vezes o cara era um técnico de segurança que foi colocado lá para atender aquilo também do meio ambiente. Quer dizer, pô, o cara é técnico de segurança, ele conhece a área dele, mas não, ele está lá também para tocar resíduo. Aí colocava um profissional de uma outra área também para tocar na área de passivo, área de resíduo, de gestão. Então, quer dizer, ter um profissional competente montando a demanda, escrevendo a demanda, faz toda a diferença, porque ele entende o que ele precisa para a indústria dele. Então, acho que isso que vem acontecendo nas empresas também está trazendo uma grande melhoria nos processos de contratação e melhorando, enfim, a gestão como um todo. Nossa, realmente eu passei por isso, tive que lidar com muitas pessoas ao longo da carreira que não estavam preparadas. E sabe o que eu percebi muito? Que é uma dificuldade enorme. Por exemplo, o contrato
ele liberava aquele edital mal escrito, né? Porque não determinava quantidade, qualidade, perfil dos profissionais envolvidos. Estou citando aqui uns itens críticos que no final isso faz toda a diferença. E aí, no final, ele recebia várias propostas do mercado, sendo que é como se ele estivesse comparando tipo banana, laranja, pera, uva. Uma proposta não conversa com a outra e todas mandaram para atender aquele. Aí depende o nome, né? Se for no mercado privado, BID, licitação, enfim. Mas é o escopo do trabalho, né? Edital, enfim, mas aquela oportunidade que fica aberta ali para o mercado, acaba que cada empresa tem uma interpretação, monta um escopo específico. Quando se trata, então, de gerenciamento de resíduo ou gerenciamento de áreas contaminadas, o negócio fica muito amplo. Então, aí, para quem depois aí chega para o profissional da área ambiental, às vezes da empresa aprovar, essa confusão toda, sendo que era só ter pedido para ele um apoio, às vezes, né, também, tipo, antes de mandar para o mercado, ele fechar um escopo redondo do que tange ali a execução do serviço, né, o projeto em si. Eu passei muito por isso, então, poxa, foi na veia, assim, a sua ponderação, viu, Adriana? Foi muito enriquecedora, de fato, acontece isso. E eu tenho certeza que aqui nos comentários agora o pessoal deve estar desabafando aí. E para quem está, né, nos assistindo e quer iniciar a transformação da gestão de resíduos na prática, né? Por onde que ela pode começar? O que ela pode evitar? Vocês dois com certeza já passaram por muitas coisas aí, às vezes uma dica, uma orientação de vocês pode encurtar aí a jornada de muitos profissionais que estão aqui conosco, né? Se for em relação à empresa, acho que a gente acabou de citar aqui um grande início, né? Trazer o profissional competente para dentro da sua empresa, que entenda de resíduos, para poder atuar nessa parte de gestão, porque aí sim faz a diferença numa redução de custo, no aumento da sustentabilidade, enfim. Na questão profissional, eu acho que é estudar bastante a questão de legislação, porque essa parte de resíduo ela pega bastante esse ponto, né? Porque a legislação para a destinação de resíduo, é legislação para o transporte, é legislação da geração, armazenamento temporário, quer dizer, tudo tem uma legislação específica, uma norma específica. Então, é estudar muito essa questão. Não sei, o que você pode complementar, Adriana? Eu ia complementar com uma informação que a gente muitas vezes acaba deixando passar batido, que é o meio ambiente operacional. Eu sou engenheira ambiental de um setor operacional, então a indústria que eu atuo, ela é dividida, então ela tem um engenheiro ambiental de gestão e um engenheiro ambiental operacional. Então eu sou engenheira ambiental operacional. E muitas vezes a gente fala dessa questão de gestão, de legislação, mas quando a gente está falando de gerenciamento de resíduos, o operacional é muito importante. Então, além da gente conhecer legislação e tudo mais, tem que ter esse conhecimento operacional de como o gerenciamento de resíduos vai ser feito. Não deixar de lado essa questão operacional. É importante e acaba ficando esquecida. E essa é uma parte operacional, ela é na prática, né? Acho que isso que é legal. Por mais case, instrução que traga, cada indústria, cada setor, ele vai ter um gerenciamento diferente, né? Às vezes é um equipamento diferente, isso é legal mesmo que a Adriana trouxe, né? Assim, que nem ela é fiscal de mais de uma área. E são áreas, e ela acompanha processos diferentes. Então, ela vê a mesma gestão acontecendo para um lugar com equipamentos que não serve para outro. Então, isso é na prática, né? Essa parte da gestão operacional mesmo, o contrato operacional, ele é importante exatamente por isso, porque você adapta a gestão dos resíduos conforme a demanda, encontra soluções para os resíduos conforme o andamento do contrato, conforme a unidade produtiva ali, aí você opta pela melhor logística, pelo melhor equipamento, pelos melhores profissionais, porque às vezes é um profissional totalmente diferenciado para uma determinada área. Bem colocado, André.
Ó, e vocês dois me fizeram lembrar de uma situação real que eu vivi, assim. Foi feita uma solicitação de um caminhão para recolher, para fazer a coleta, né, de um resíduo. E aí, contrataram um caminhão de 30 metros cúbicos com a capacidade muito grande para poder economizar no custo de destinação, porque aí já carregava um volume maior. É coerente o pensamento, que a gente lida com custo. Mas ninguém foi lá na área fazer uma visita para ver se o caminhão passava no lugar. Chegou lá, o caminhão não passou. Olha que legal. Além de você ter gasto com o custo de mandar o caminhão errado, porque você tem que pagar por isso, né? Sim. Você perdeu o seu time do projeto de recolhimento, né, da coleta desse resíduo. Você perdeu pagando por um transportador a mais, um transporte a mais que não estava previsto. Então, isso acontece, gente, no dia a dia, de várias formas. Eu estou lembrando um exemplo aqui que eu vivi, né? Então, é o que eu falo, engenheiro bom, profissional bom mesmo, gerenciador, profissional bom, é aquele que bota lá os EPIs, ele pode ser, inclusive, responsável pela parte administrativa, pela parte documental. Mas se ele não consegue escrever e nem criticar o documento, se ele não entender como funciona a prática. Então, se você quer ser bom no que você faz, bota o seu EPI, vai para campo, sabe? Todas as oportunidades que tiver, vai para campo, entende como funciona o processo. Que engenheiro bom se forma em campo de batalha, gente. É na guerra mesmo, não é dentro de escritório. O escritório ele é importante para a gente fazer os registros, a rastreabilidade, fazer os controles, os monitoramentos, mas você não faz uma boa gestão só dentro de um escritório, né? Então, a gente enfrenta, sim, sol, chuva, frio, vento, não tem jeito. A gente tem que enfrentar tudo isso aí para se formar. E as experiências, por mais que pareçam, às vezes, pequenas, começam no estágio, né? Muitos profissionais falam assim, o mercado não tem oportunidade. Acreditem, as empresas têm a mesma dificuldade que você tem para encontrar uma oportunidade no mercado, as empresas têm de encontrar um profissional qualificado. É bizarro, mas acredita, é verdade. É muito difícil. Muitas vezes o pessoal fala, Jaque, você tem alguém para indicar? Eu falo, qual o perfil que você quer? Para que você quer? Eu não saio indicando, porque eu não sou doida, né? Meu nome indo junto ali. Aí eu pergunto, para que você quer? Questiono, qual a sua expectativa? Que aí eu vou pensar se eu conheço alguém que vai atender aquela demanda específica. E é difícil, tá? E olha que eu trabalho no mercado, a gente tem aqui os cursos do Portal Sustentabilidade, o que mais tem, às vezes, são profissionais atuantes, mas e aí? Né? Será que essas pessoas realmente estão dispostas a fazer o que é necessário para conquistar seu espaço no mercado? Então, fica aí também, né? O mercado, se você constrói seu espaço dentro dele, né? Para chegar aqui igual Adriana e Marcos, para poder compartilhar conhecimento com segurança, muito tempo pegando sol e chuva, não é só trabalhando dentro do ar-condicionado, não, tá, gente? Essa é a verdade. Isso aí. Gente, eu quero agradecer demais pela presença de vocês. Marquinhos, obrigada por você assim, ser essa pessoa incrível, sabe? Um profissional que realmente faz o que faz com excelência. Você é o tipo de cara que, se eu for para campo, eu vou segura em dividir com você a responsabilidade, porque eu sei que o que cabe a você dentro do projeto vai ser muito bem executado. Eu aprendi muito trabalhando com você. Então, eu sei, Adriana, que você está em boas mãos, de verdade, com a empresa e com o Marquinhos. E ter você aqui como professor do MBA em Gestão de Resíduos com a gente, para mim, isso é uma conquista muito grande. Você é realmente uma pessoa que eu admiro muito. E, Adriana, foi um prazer te conhecer e ter você aqui com a gente hoje. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem, né, para a gente encerrar, mas de antemão quero deixar meus agradecimentos especiais para vocês que dividiram aqui conosco, né, todo esse conhecimento rico e enriquecedor aí, tá bom? Obrigado, Jaque, pela oportunidade mais uma vez. É um prazer aqui estar com vocês novamente, principalmente a gente poder participar como Servimar do Congresso. Né? O ano passado, como eu falei, foi um ano de uma experiência para todos e para a gente foi uma excelente experiência. Por isso que nós estamos participando mais um ano com vocês. Para mim é uma honra sempre estar com você e queria agradecer muito a presença da Adriana, a participação dela, por ter aceitado o convite,
para a gente poder ter tido essa troca, essa conversa. Para mim é muito importante isso, né? Poder trazer uma pessoa que vivencia a gestão do resíduo no seu dia a dia, para poder deixar mais conhecimento para o pessoal que está nos assistindo, né? E eu acho que a participação dela veio exatamente para isso, para ela mostrar o outro lado, né? Porque é muito fácil para eu falar como um consultor, um gerenciador, mas eu sou sempre um contratado, né? E ela está do outro lado. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui. A gente sabe de todas as suas dificuldades aí, desse trabalho que você está no meio de uma loucura, mas eu agradeço muito por você ter conseguido disponibilizar seu tempo e ter vindo aqui participar desse nosso encontro. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi muito legal participar desse bate-papo aqui, né? Quando a gente começa a falar de resíduos, dá para falar de resíduos por horas, né? Não acaba, o assunto não acaba. A gente vai para o operacional, depois a gente vai para a gestão, aí a gente fala de caminhão, dá para passar o dia aqui conversando. Mas obrigada pelo convite, espero que tenha outras oportunidades. Obrigado. Obrigada, gente. E, ó, além dos dois que estiveram aqui hoje conosco, né, a gente tem as pessoas que estão nos bastidores, né? Então, para isso acontecer, vários profissionais da Servimar deram a sua contribuição. Então, tem a Camila, que nos ajudou aqui demais, teve a diretoria que viabilizou a participação nesse congresso e a oportunidade que a gente tem de estar aqui com vocês é graças a essa contribuição. Eles vieram trazendo esse painel com essa excelência, né, de geração de conteúdo, uma grande aula e oportunidade que nós tivemos aqui hoje. Então, a todos vocês que estão nos assistindo, aí vocês tiveram a oportunidade, né, de ter essa visão sistêmica. Então, quero agradecer por vocês estarem aqui nos prestigiando até esse momento e dizer que continue nos acompanhando, tá? Lembrando que toda a programação do evento, ela segue disponível somente nesta semana, para quem quiser rever ou compartilhar, e a gente segue com a nossa agenda. Até já. Um abraço, Adriana. Abraço, Marcos. Tchau, gente. Tchau. Um abraço.